ansioso a ajuda de Deus o Senhor e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor, mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, ponha a sua esperança em Deus o Senhor, porque o seu amor é fiel e Ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, todos os seus pecados. Seguimos a confissão então. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando eu estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Ó Deus, olha para mim e tem pena de mim, pois estou sendo perseguido e não tenho proteção. Livra o meu coração de todas as aflições e tira-me de todas as dificuldades. Vê as minhas tristezas e sofrimentos e perdoa todos os meus pecados. Pois eu tenho os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Purifica de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Mas eu chamo a Deus o Senhor pedindo ajuda e Ele me salvará. Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram, e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre: como o Senhor é grande. Eu sou pobre e necessitado, mas tu, Senhor, cuidas de mim. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó meu Deus. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Cristo veio para nos salvar e não para nos condenar. E assim, por causa da tua fé em Jesus Cristo, os teus pecados estão perdoados. E Jesus também disse: pois eu também não condeno você, vá e não peques mais. Foi dito para a mulher que foi pega em adultério. Por isso, queridos, como ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio esta graça de Deus. Desejo e compartilho o perdão de Deus em Cristo, e assim vos perdoo os vossos pecados em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, incentivando-vos. Vão, vivam e lutem para não pecarem mais. Podem sentar. O Antigo Testamento, falando em pecado, claro, temos que ir à origem de toda esta situação. Gênesis, capítulo 3, versículos 8 a 15. Gênesis, capítulo 3, terceiro capítulo da Bíblia, bem no início da Bíblia, primeiro livro. Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 15. Vamos ver o que aconteceu, como é que foi isso. Infelizmente, o ser humano caiu em pecado, pela desobediência, uma orientação de Deus, uma ordem de Deus, que não foi cumprida, mas Deus abandonou o ser humano, ainda no paraíso promete o Salvador. Acompanhe a leitura. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor, Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi tua voz quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi.
E então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, será castigada. Entre todos os animais, só você receberá essa maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Então, eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Muito bem, valeu. É estranho esse texto, versículo 15, onde Deus já promete o Salvador. Deus condena o diabo através da serpente, mas reafirma que o descendente da mulher vai esmagar a serpente, pisando na cabeça. Mas esta serpente ainda estará no encalço, no calcanhar da descendência da mulher. A mulher, de certa forma, tem duas características. Muitos brigam por isso, mas não vamos brigar por isso. Pode ser Maria, mãe de Jesus. Jesus, que quando diz está consumado, o descendente da mulher, quando diz na cruz está consumado, está feito tudo o que precisava ser feito para a gente ter o perdão, Cristo conquistou. A morte de Cristo é a vitória de Cristo sobre o diabo, o pecado, a morte, a condenação. A morte de Cristo é a vitória de Deus sobre tudo e todos, e Deus deu essa vitória para nós. Muito bem. Só que tem um detalhe: serpente, a grande serpente, tem outros textos que falam sobre isso, ela continua no encalço da descendência da mulher. Quem é a descendência de Cristo hoje? A igreja, os cristãos. Não é descendência propriamente física, humana, porque Cristo não teve. Maria teve filhos, mas a descendência lá pode se referir a nós cristãos, que o diabo persegue. E a mulher, sabe com o que pode ser comparado? A igreja como um todo. Nós, por causa da fé em Cristo, ainda somos perseguidos, mas graças a Deus, que em Cristo nós temos a vitória. E a vida, a perseguição, as dificuldades que nós passamos aqui são passageiros. Porque Deus tem um lugar, um lar, uma casa plena, perfeita e eterna preparada para nós. O nosso corpo aqui é comparado com uma barraca, mas Deus tem uma mansão preparada para nós no céu. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, onde lemos adiante, até o capítulo 5, versículo 1. Vamos acompanhar a leitura então deste texto de 2 Coríntios, capítulo 4, e logo em seguida já cantamos: quando fraco me sentir, quando o mundo me oprimir e pesar a minha cruz. O hino canta: crê somente, diz Jesus. Ouçamos. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei, e por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem.
Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta baraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Temos alguns elementos relacionados à ação de Cristo neste mundo. Reino que se divide não se mantém, mas em Cristo somos vitoriosos. E é o cuidado de permanecermos na presença de Deus, guiados, orientados, santificados pela presença do Espírito Santo, que não pode ser rejeitada por nós ou em nossa vida. Aos que puderem, pode se colocar em pé. Em seguida faremos também nossa confissão de fé, onde agora lemos então Marcos capítulo 3, versículos 20 a 35. Quando Jesus foi para casa, uma multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Belzebu, o chefe dos demônios. E é Belzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de comparações. Ele dizia: como é que Satanás pode a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoados, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Em seguida,
A mãe e os irmãos de Jesus chegaram, eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele, e algumas pessoas lhe disseram: escuta, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentados em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Que o Espírito Santo sempre nos acompanhe no meditar em sua palavra e principalmente nos leve a viver na fé. Por isso declaramos o que cremos, dizendo em conjunto: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar-se. Eu creio em Ti, Senhor. Cantemos com fé e devoção. Agora há pouco lemos Marcos 3, destacamos versículos 28 e 29. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Que este Espírito Santo
que não pode ser negado, nem blasfemado. Mantenha eu e vocês, todos que estão acompanhando agora ou no futuro, firmes na fé em Jesus Cristo, para que jamais alguém negue o poder e ação de Deus Espírito Santo em nossas vidas. Em Cristo, amém. Quero destacar de uma forma especial os pecados que a pessoa comete contra Deus poderão ser perdoados. Estranho esse texto. Poxa vida, isso quer dizer então que podemos pecar à vontade, não tem problema, pode pecar contra Deus. É isso que Jesus está dizendo. Podemos pecar à vontade contra Deus Pai e contra Deus Filho? Não, de jeito nenhum. Vários e muitos textos dão ênfase justamente a isso, para lutarmos contra o pecado, seguindo a mensagem, a palavra, a orientação de Deus em nossa vida, para que não pequemos, mas vivamos. Porque no Antigo Testamento tem vários textos que dão ênfase a isso. Deus não se alegra com a morte do pecador, morte do perverso, morte do iníquo, como for, mas Deus se alegra com o pecador que se arrepende e quer que todos vivam. Isso já no Antigo Testamento, não estou nem citando o Novo Testamento. Vamos adiante. Observação, cuidado com isso aqui. A blasfêmia contra o Espírito Santo, as blasfêmias nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Negar poder e ação do Espírito Santo. Aqui nós temos o que podemos caracterizar como pecado mortal. Blasfêmia, blasfemar, vamos dizer assim, tirar do foco, desviar, tirar o poder que é atribuído a Deus e atribuí-lo a outro ser, outro alguém, um ídolo, por exemplo. Uma coisa muito importante: quem quer tirar a adoração de Deus, para Deus, o que o diabo disse para Jesus, quando ele foi tentado, depois dos 40 dias no deserto, depois que Jesus foi batizado, o diabo coloca: se de joelho me adorares, te darei os reinos do mundo. Talvez os reinos mundanos, talvez nesse sentido. Provavelmente, muitos defendem que o diabo estava blasfemando, porque tudo que existe no mundo é de Deus. O mundanismo, falamos em outro culto, o mundanismo não é de Deus, mas este mundo espetacular, como um todo, é obra e manutenção de Deus. Mas aí vem um porém. Depois nós voltamos à blasfêmia do Espírito Santo. Que história é essa de que as blasfêmias contra Deus Pai, as blasfêmias contra Deus Filho, podem ser perdoadas, podem ter perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Diz aqui adiante: se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Filho do homem, letra maiúscula, óbvio, o contexto, eu só trouxe um versículo, uma parte. É Jesus Cristo. Que estranho. Negar que Jesus Cristo tenha morrido na cruz, negar que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, negar que Cristo está presente na Santa Ceia, negar que Cristo é o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. Como é que aconteceu com o apóstolo Paulo? O que ele fazia? Ele perseguia o Cristo de certa forma, e através da perseguição à igreja, tentando acabar com o cristianismo, tentando matar os cristãos, Paulo até então blasfemava contra Jesus Cristo. Jesus Cristo aparece para ele, resumidamente, diz: pô cara, tu está na contramão, velho. Não é contra mim que você tem que lutar. Eu sou filho de Deus, o Messias prometido no Antigo Testamento. Que isso, cara? Então, pela ação do Espírito Santo no coração de Paulo, a intervenção direta de Cristo que aparece quando ele está indo para Damasco, Deus
transforma a vida de Paulo, o converte de perseguidor a perseguido, de incrédulo a convicto cristão. Quando Paulo então levanta e diz: dos pecadores eu sou maior, sabe por que ele sabe disso e tem convicção disso? E pode encher a boca para dizer? Porque ele reconhecia a sua situação. Ele sabia o que ele tinha feito contra Deus, ele sabia o que tinha feito contra Cristo, mas nunca negou a ação de Deus na vida dele. Então Cristo lhe conduz, e graças à intervenção e ação intensa e poderosa do Espírito Santo na vida deste servo de Deus, ele se tornou um dos maiores escritores do Novo Testamento e um dos maiores líderes da igreja cristã. Isso é só para o Paulo? Não pode ser para qualquer um de vocês, qualquer um de nós? Claro que sim. Gente, nós somos instrumentos nas mãos de Deus para transformar vidas. A nossa vida já foi transformada pela ação do Espírito Santo. Agora nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Não corram, não fujam disso, desta ação de Deus. Vamos voltar aqui. Quem nega que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, o Espírito Santo ainda pode agir e converter esta pessoa. Quem nega que Deus Pai tenha criado o mundo, mantido todos nós e nos mantém vivos, nos deu a vida, nos dá a vida e nos preserva na vida. Quem nega que Deus exista, Deus Pai, quem diz que o mundo surgiu de uma mera explosãozinha aí, que surgiu do acaso ou de alguma evolução, que o mundo não é obra-prima das mãos de Deus, está negando a obra criadora de Deus Pai. Até esse pecado tem perdão. Por quê? Na mente de uma pessoa que nega a ação de Deus na sua vida, a ação ou a existência de Deus Pai, o Espírito Santo ainda pode converter esta pessoa, convencer esta pessoa de que Deus Pai criou o mundo e mantém todas as coisas. Quem nega Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo ainda pode tocar no coração dessa pessoa e transformar esta pessoa em cristão. Ela pode vir a crer. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora e nem no futuro. E aqui vem um dodói agora, uma questão extremamente importante e séria. Não troquem Deus por nada na vida de vocês, porque quem conheceu Deus, quem conheceu Cristo, quem viveu a fé em Cristo e começa a rejeitar tanto o Pai quanto o Filho e depois também a ação de Deus Espírito Santo, acaba cometendo o que é conhecido doutrinariamente, ou muitas igrejas colocam como pecado mortal. Muitas pessoas dizem que matar alguém é um pecado mortal. Calma, eu não posso sair matando ninguém, está errado, não pode? Não pode, de jeito nenhum, é o 5º mandamento. Mas até esse pecado tem perdão. Fazer fofoca é pecado que pode levar à morte, pode levar à incredulidade de alguém que está sendo molestado. Mas até esse pecado tem perdão. Não quer dizer que podemos sair fazendo fofoca de todo mundo aí, gente. Por favor, vamos seguir a orientação de Deus pelos seus mandamentos. Mas agora tem um detalhe: negar que o Espírito Santo tenha poder de transformar a minha vida e a vida de outras pessoas, rejeitar consciente, convicta, aberta e espiritualmente, rejeitar a ação de Deus na nossa vida, é negar o poder, a ação e a capacidade do Espírito Santo. Eu sempre, de novo, um dos textos que mais me lembra, assim, o faraó, quando foi, vamos dizer assim, advertido por Deus, convidado por Deus para largar, libertar o povo de Israel, até mais ou menos a 6ª praga, o texto coloca, e o faraó endureceu o seu coração e não libertou o povo de Israel. Só que 6ª, 7ª praga em diante, o que diz o texto? Deus manda o sinal, o faraó percebe que a intervenção de Deus, rejeita e nega, e daí diz a Bíblia assim: e Deus endureceu o coração de faraó, e ele não libertou o povo de Israel. Aqui tem algo que se chama doutrinariamente o término do período da graça. Se a pessoa bate o pé,
nega a ação do Espírito Santo na sua vida, rejeita o Espírito Santo, aberta e deliberadamente, como eu disse antes, e convictamente pela fé, rechaça a ação do Espírito Santo na sua vida, esta pessoa, quando insiste nisso e se torna convicta disso, pode Deus decidir num dado momento e dizer assim, ó, deu. Tem um videozinho ali onde uma criança diz assim, ó, deu, chega. E terminou o período da graça para esta pessoa. De tanto ela rejeitar o Espírito Santo, chega um momento que Deus diz, agora você não tem mais chance. E a este que terminou o período da graça, a este que negou o Espírito Santo, nunca mais, nem em vida, nem depois da morte, terá oportunidade ou chance de se converter, ou melhor, ser convertido. Porque quem nega a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo é quem age no nosso coração e na nossa mente, faz a conversão. Aquele esqueminha, você foi para uma direção errada com o carro, e aí você tem que fazer a conversão, a mudança de direção. Se você ia num sentido, você tem que mudar de direção. O pecado é nos afastarmos de Deus. A ausência da palavra, da ceia, da comunhão entre os irmãos, e esse é o perigo da pandemia até mesmo, o perigo do nosso esfriamento, pela ausência da presença de vermos outros cristãos que creem como nós cremos. Esse é um dos grandes motivos, inclusive, de nós transmitirmos os cultos, para que aqueles que não podem, todos aqueles que não podem, não estão conseguindo vir presencialmente ao culto, possam pelo menos de forma online participar na hora remota, mas ao mesmo tempo presencial, de coração, com a gente aqui. Nós precisamos a comunhão dos santos, porque o Espírito Santo age pela Bíblia, palavra que nós lemos, ouvimos e meditamos, mas essencialmente também pela Santa Ceia, nos fortalecendo a fé, nos garantindo o perdão, nos dando vontade de continuar vivendo em meio ao caos que for, e nos garantindo a salvação e a vida eterna, obra de Deus Espírito Santo em nossa vida. Por isso, jamais neguem a ação do Espírito Santo, porque pode acontecer algo parecido com isso aqui, ó. Atos 7, Estevão terminou dizendo, como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como seus antepassados rejeitaram. Olha que ponto ele chega. As pessoas estavam escutando Estevão falar de Jesus, falar que Jesus é o Messias, e elas estavam rejeitando, não queriam saber, estavam se sentindo incomodados com aquela palavra. E a partir do momento que me incomoda a palavra de Deus, que eu rechaço a ação do Espírito Santo na minha alma, queridos, é extremamente urgente vocês juntarem as mãos e dizerem, meu Deus, reaviva a minha fé, meu Deus, não me deixa cair em tentação, mas me livra de todos os males que podem me levar à morte espiritual, e que jamais nenhum de nós negue a ação do Espírito Santo. Conversando com os jovens, alguém perguntou, surgiu um monte de perguntas e foi muito show o estudo no dia do Pentecostes e outros também, onde nós conversamos especialmente sobre isso. E uma das questões que veio também pastor, como é que eu vou saber se eu rejeitei ou não rejeitei a ação do Espírito Santo? Talvez no coração de um ou outro já tenha surgido essa questão, poxa vida, será que eu já rejeitei a ação do Espírito Santo? Porque eu não estou toda hora lendo a Bíblia, eu não estou toda hora fazendo oração, eu não estou toda hora no culto, será que eu rejeitei? Prestem bem atenção numa coisa, quem questiona a sua fé, questiona a sua relação com Deus, com certeza, ainda tem o Espírito Santo agindo no seu coração, porque quem não crê, quem rejeitou, o ateu de verdade, não está nem aí,
para o que Deus faça ou deixe de fazer, se Deus existe ou não existe. Queridos, só que diante da dúvida, não busquem em coisas alheias explicação e esclarecimento, sempre iluminados pela palavra de Deus. Busque na palavra de Deus a orientação e as respostas para toda e qualquer dúvida em âmbito espiritual. Se a gente vai plantar milho, não vai plantar milho, se vai construir uma casa, não vai construir uma casa, a gente coloca em oração. Meu Deus, abençoa o meu plano, meu projeto, meu desejo, mas seja feita a tua vontade. Eu quero fazer, mas que dê certo e que o Senhor permita. Agora, no que diz respeito à nossa fé, à permanência do Espírito Santo, ao nosso temor e confiança em Deus, não é se o Senhor quiser agir, nós precisamos que Deus haja em nossa vida constantemente, para que ninguém tenha o seu coração endurecido, porque o diabo, como leão que ruge, está na volta de todo mundo, procurando das mais diversas formas nos afastar de Deus. Ele não pode possuir, ele não pode dominar, ele não pode tirar a fé de ninguém, mas ele pode nos convidar para nós deliberadamente nos afastarmos dos meios da graça, e esse afastamento de Deus começa a esfriar nossa convicção, nossa fé, nosso temor, nosso amor e nosso respeito pelas coisas de Deus. Só o milagre de Deus para nos trazer de volta. Peçam esse milagre constantemente. Meu Deus, me ajuda a ser um cristão cada vez mais convicto, mais fervoroso e fiel. Lemos 1 João. Se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar por ele, e ele, Deus, dará vida a essa pessoa. Já viram alguém se afastando de Deus, parando de participar da ceia, tendo dúvidas e questionamentos, não orando, não lendo a palavra? Orem antes de querer converter ou convencer alguém. Pede para Deus, vai na frente, Senhor, vai com o poder do teu Santo Espírito e age no coração, na mente, na alma, na vida da pessoa por quem vocês querem o bem. Amigo, parente, pai, mãe, filhos, não importa quem seja, coloca nas mãos de Deus em oração. Que sejam os políticos em qualquer esfera, porque boa parte deles são o quê? Batizados. Eu não disse que necessariamente são cristãos, mas se foram batizados e não rejeitaram o Espírito Santo pode agir na mente e no coração de todos eles. Às vezes a gente diz aqui, meio que com medo, cansados, desanimados, o que nós podemos fazer? O poder de Deus, que Deus deu para nós cristãos, está aqui, ó, na oração. Ora pedindo a Deus, ora para que Deus intervenha por vocês e por todas as pessoas, perto ou longe de cada um. Mas no caso de não trazer a morte, há pecado que traz a morte, e eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. Se alguém negou a ação do Espírito Santo, ele está aconselhando, de certa forma um conselho pessoal. Não peçam alguma coisa que Deus já determinou, que é contra a vontade de Deus. A gente não pede por isso, tá? Não adianta, por exemplo, pedir a alguém que já faleceu, querer que essa pessoa vá para o céu, se ela viveu a vida toda negando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Queridos, querem fazer alguma coisa por alguém, é urgente, é nesta vida, é em vida. Então não adianta depois que alguém faleceu. Então assim também, se vocês não querem que ninguém se afaste de Deus, é cada dia, cada momento, cada instante, aproveite a oportunidade, quer seja oportuno, quer não, mostra o amor de Deus por essa pessoa. Salmo 130 que lemos há pouco para concluir. Se tu tivesse feito, Deus, tivesse feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Ninguém. Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Jamais o diabo vai concordar com isso aqui. Sempre, eu vi por muito tempo já, nem relógio trabalha de graça. Será que é tão fácil ganhar o céu? Nós não pagamos nada. Jesus Cristo pagou com cada gota de sangue dele, suor, lágrimas, suas orações por nós.
Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Jesus chega a orar por nós. Dando ênfase, povo de Israel, põe a sua esperança em Deus o Senhor, porque o seu amor é fiel. Deus cumpre o que promete. Nós podemos hoje cumprir, e hoje pedimos perdão, meu Deus, ajuda a gente a não pecar de novo. Vamos fazer isso no Pai Nosso, e não nos deixe cair em tentação. Mas nós somos falhos, infelizmente a gente está sujeito a isso. É para parar de orar? É isso que o diabo nos sugere. Já que tu não consegue viver como cristão, abandona, larga de uma vez. E o que o Espírito Santo faz? Nos chama, intensa, forte e abundantemente. Continua crendo, continua reconhecendo a ação de Deus na tua vida. Jamais perca a esperança. Esperança é esperar por Deus, não depender somente de si, ou ter em si a expectativa de salvação. Só em Deus nós temos a salvação. E aí diz: e Ele sempre está disposto a salvar. Nós muitas vezes estamos dispostos a condenar qualquer pessoa que tenha feito alguma maldade contra nós, mas a ação de Deus não é para julgar e condenar, e sim para salvar. Finalizando, Ele salvará Israel, que somos o seu povo, de todos os seus pecados. Somente livres dos pecados nós podemos adorar a Deus. João capítulo 4, versículo 24, diz assim: Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, peçam para Deus: meu Deus, mantenha o Espírito Santo em mim, que o Senhor colocou desde o meu batismo. Mantenha a fé em Jesus Cristo, porque quem mantém essa fé é o Espírito Santo. Senhor, me ajuda a reconhecer que Tu criaste todas as coisas, mantens tudo em ordem, Tu nos dás tudo o que precisamos, nos destes a salvação em Cristo e nos transformaste. Que o Espírito Santo continue transformando a vida de vocês, para que nada, nem ninguém afaste vocês do amor de Deus, que é nosso, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Romanos 8. Pense nisso. Nós amamos, Deus nos amou primeiro. 100% de todas as dádivas, todas as bênçãos que nós temos, recebemos das mãos de Deus. É dele que vem todo o nosso ser, a nossa integralidade, tudo que temos e somos vem de Deus, tanto materiais quanto espirituais, bênçãos materiais. Gratos por tudo que Deus fez por nós, nós vamos diante do seu altar para trazer também nossas ofertas neste momento. Deus abençoe nosso ofertar. Cantamos e oramos a Deus pedindo: por favor, nosso país. Cantemos com fé e devoção. Gosta desse lado.
podem muitos dizer, não, isso não vai acontecer, que toda a nação brasileira se torne cristã. Não sei, está nas mãos de Deus, mas nós confiamos que qualquer pessoa que não tenha negado o Espírito Santo pode ser convertida e transformada. Então, jamais joguem a toalha, nunca desistam de ninguém, de querer trazer para Cristo. Esse eu não falo, mas não adianta, não tem essa. Todos são alvos da missão de Deus. E agora, de uma forma especial, queremos trazer nossas orações diante de Deus. Temos já alguns pedidos agendados. Reafirmamos então nossa gratidão junto com a Carla e o Paulo, a irmã e o cunhado do Orsni, nosso presidente, que tiveram um acidente, e agradecem por Deus ter colocado a mão, porque foi um acidente horrível, foi bem grave. Então Deus pôs a mão e estão melhores já dos hematomas. O Orsni ainda mostrou algumas situações aí. Deus abençoe a recuperação deles também. Pedimos pela dona Helena, seu Delmar, que estão confirmados com Covid. Membros que foram recebidos, não sei se esse ano ou ainda ano passado, acho que esse ano, vieram do Paraíso, moram em Guaraciaba. Então que Deus abençoe a recuperação deles também. Colocamos aqui junto nesta lista mais algumas situações. Seu Roberto, senhor idoso, Roberto Cardoso da Silva, bem como Luiz Fernando Cardoso da Silva, que é seu filho, e inclusive estava acompanhando o pai, auxiliando ele, né? Estão também confirmados com Covid e estão, vamos dizer assim, fragilizados em sua saúde. São funcionários ou trabalham para a Agroincra, né? A Matacura, conhecido assim, né? Carinhosamente. Também colocamos aqui o Alencar Baldiceira, está na UTI, inspira muitos cuidados, ele teve muita dificuldade na sua respiração. Ele é o esposo da Silvane Lampna. Então, também oramos desejando que Deus abençoe a recuperação deste servo de Deus, que também está, infelizmente, com esta pandemia, com essa praga, vamos dizer assim, que está assolando aí nosso mundo. Também pedimos pela Enisa Genesi Dering, que fará cirurgia na próxima terça-feira. Então, conhecida também por nós como Genesi. Oramos então por ela também, que fará cirurgia nesta terça-feira, em virtude de câncer. Também neste momento oramos por todos os familiares do seu Irineu Dering. Ele era morador aqui da cidade próxima do Paraíso, né? E devido ao câncer foi hospitalizado, foi levado a Três Coroas, onde veio a falecer nesta terça-feira, dia 1º de junho. Então, desejamos que Deus, Espírito Santo, console teu irmão, né, Laci, teu irmão, família Dering aí. Então que Deus console e fortaleça a todos enlutados por esta significativa perda. Então, seu Adão Cardoso, membro aqui de nossa congregação, tem problemas pulmonares, está internado porque seu quadro agravou muito. Adão, vamos orar por ele também. Também oramos pelo Luiz Vitali. Ele está com AVC, está precisando de UTI no nosso hospital por causa da cirurgia. Ele precisa fazer uma cirurgia, mas não tem UTI. Então vamos orar também pelo seu Luiz. Seu Valdir também fará exames nesta semana, né, Valdir? Terça também? Quinta-feira, então também Loreni o acompanha. Que Deus abençoe o procedimento, que tudo corra e transcorra bem. O Ronaldo Fogaça de Capão pede que oremos por sua família, para superar as situações difíceis. Dificuldades. Ronaldo Fogaça. Junto com ele, vamos colocar todas as nossas famílias, vamos dividir assim: situações de saúde, situações de luto, situações de agradecimento e questões familiares. Vamos colocar assim, porque os nomes já foram citados aqui, tá? Então nós vamos colocar de forma geral, porque temos vários amigos que
partiram do nosso meio, familiares que partiram do nosso meio. Nosso coração está apertado em meio a tudo que nós estamos vivendo. Vamos então de coração pedir: meu Deus, me consola. Aos que estão doentes, vamos pedir: meu Deus, cura, ajuda, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Olha como diz a Bíblia: o mesmo Espírito Santo que levantou Jesus dentre os mortos está agindo em nossa vida ainda hoje, e vai nos levantar também quando chegar o dia do juízo final. Por isso é tão bom ser cristão. Vamos agradecer com todos aqueles que superaram dificuldades, acidentes ou até mesmo esta pandemia, que estão bem em nosso meio, inclusive. Então, pode se colocar em pé e falamos com Deus em oração. Amado e eterno Deus, diante de tudo que já lembramos agora há pouco, queremos primeiramente agradecer de todo o coração a Ti, por cada pessoa que passou algum tipo de dificuldade em sua vida, quer seja o Covid, quer seja acidente, quer seja outra doença superada. A Ti dizemos: muito obrigado, Senhor, pois Tu és o Senhor e doador da vida, e nós confiamos em Ti, e temos a certeza de que o Senhor nos livrou mais uma vez de alguma dificuldade ou problema maior. Até mesmo quando nada nos acontece, queremos dizer de mal, de ruim, queremos dizer-te muito obrigado pela vida e os teus cuidados para com cada um de nós. A todos aqueles que passaram por situações delicadas em sua família, junto com o Ronaldo Fogaça e sua família, oramos pelas demais famílias aqui representadas que nos acompanham em live, nossos amigos e familiares. Por todos, Senhor, oramos e pedimos: por favor, abençoa as nossas famílias, cuide e protege os nossos lares, para que diante de situações delicadas, financeiras, de relacionamento conjugal, entre pais e filhos, entre irmãos, que o Teu amor, o Teu perdão, a Tua presença maravilhosa em nossa vida seja o motivo e a motivação para nos reerguermos constantemente. A força, o amparo vem de Ti, Senhor. Tu és nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em toda e qualquer situação. A todos aqueles, ou por todos aqueles que estão enfermos em virtude desse vírus maldito que está assolando a humanidade, que é o Covid, por favor, Senhor, abençoa para que todos se recuperem sem sequelas e possam estar conosco na Tua presença, honrando e louvando o Teu santo nome. A todos aqueles que estão enfermos das mais diversas ordens de enfermidades que nós temos, claro, além do Covid, por favor, Senhor, age através de toda a equipe médica, hospitalar, profissionais da área da saúde, que farão toda e qualquer intervenção, dando-lhes sabedoria e capacidade para realizarem os seus procedimentos e exercerem suas profissões da melhor forma possível para o bem do Teu povo. Senhor, neste momento também oramos por todos enlutados, todos aqueles que perderam familiares, quer seja para essa situação de Covid, quer seja para câncer, quer seja para acidente, quer seja o que for. Nós temos a certeza, Senhor, que o vazio que fica por causa da perda de um ente querido é preenchido pelo Teu perdão, pela Tua presença, pela fé em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que age em nossa alma e nos faz reerguer constantemente nosso ânimo e vontade de viver. A Ti, Senhor, entregamos a nossa vida, nossa existência, todo o nosso ser. Pedimos e agradecemos tudo a Ti, pois é de Ti que vem a nossa vida, é de Ti que vem tudo o que precisamos, material e espiritualmente. E em conjunto agora falamos contigo, pedindo, Senhor, que o Senhor nos ouça ao dizermos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Da mesma forma também, depois de ter ceado, Cristo tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste, esta é nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós, para o perdão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Amém. Podem sentar-se. Deus abençoe a vossa participação na ceia do Senhor. Por uma questão de ordem, para facilitar, começamos aqui na minha frente com a aplicação de álcool, e logo em seguida, então, também peço que os auxiliares venham à frente para também conduzir este momento. Vamos acompanhar uma canção. Eloá, pode passar adiante. Carlos, por favor, pode. Que nem sempre
Todas as vezes que nós comemos deste pão ou bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças a Deus e oramos em pé, concluindo este momento então. Obrigado. Eterno e amado Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pela ceia que nos alimenta de forma tão maravilhosa. Continua conosco, continua, Senhor, agindo poderosamente em nossa vida e através de nós, na vida de tanta gente carente, de tanta gente que está em dúvida, de tantas pessoas à nossa volta que estão se afastando ou ainda estão longe de Ti porque não Te conhecem. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mensageiros da Tua paz, da Tua graça, do Teu perdão, da Tua salvação, que é proporcionada em Cristo a todos nós, em nome e por amor de Jesus, amém. Recebam todos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, amém. Pode sentar. Alegres caminhamos para mais uma semana, mais um domingo maravilhoso. Concluímos então cantando, caminhando alegres, vamos para os céus e entoando hinos sempre. E assim também lembramos, próximo sábado às 15, próximo sábado às 19. Deus abençoe e guarde a todos em Cristo, amém.